Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco Pereira. Presente. Leilton Ribeiro. Presente. Leonardo Fonseca. Lúcia Helena Batista. Luiz Alves de Oliveira. Manuel Pereira dos Santos. Presente. Orestes Ferreira. Paulo Henrique Guimarães. Presente. Nilton Ferreira. Presente. Maria José Guimarães Cabral. Havendo número regimental sobre proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 15 do mês de agosto de 2016. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de Zimbo. Já há tempo demais que habito com os que me odeiam, os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar os pais da casa, a mesa diretiva, a imprensa presente, público presente, os internautas. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata a presença do Bruno, quando ele estava à frente da diretoria das ambulâncias, fez um belíssimo trabalho lá. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. Gostaria que constasse em ata também a presença do senhor Elísio Caju, a pessoa que em Rio Verde mais acerta previsão política é o senhor Elias Caju. Realmente o senhor está de parabéns. Sempre quando eu encontro o senhor fala, ó, fulano vai ganhar a eleição e tem dado certo. Muito obrigado. Solicitar ao secretário Marivane que conste em ata a presença do senhor Bruno, que foi derrubado pelo vereador Casa Grande. Palavra continua franqueada. Palavra está franqueada para apresentação de projetos e requerimentos. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, Zé Antônio Batoré. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia ao povo presente. Senhor presidente, pedi a palavra para devolver projeto que está na Comissão de Finanças e Justiça. Projeto de lei número 65, 2015, ofício 63/2016, 62, 61, 60, projeto de lei número 60, projeto de lei número 59, que os mesmos entrem em votação na hora do dia. E também para apresentação de projeto. Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, projeto de lei 63/2016. Dispõe sobre o plantio de cana-de-açúcar próximo ao perímetro urbano do município de Rio Verde e seus distritos e povoados. Artigo 1º. Fica limitado a distância do plantio de cana-de-açúcar próximo ao perímetro urbano do município de Rio Verde e seus distritos, Lagoa do Bolzinho, Oruana e Riverlândia, condicionado ainda aos seguintes preceitos. Fica obrigatória a distância de 800 metros para o plantio de cana-de-açúcar a partir do limite do perímetro urbano do município de Rio Verde e seus distritos. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vereador Zé Antônio, PSD. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Naldi. Quero cumprimentar a mesa, meus colegas, imprensa, a comunidade aqui presente, funcionários da casa, para a apresentação de requerimento. Requerimento número 155.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, a vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao presidente da Agência de Mobilidade e Trânsito de Rio Verde, Goiás, senhor Colemar Antônio Tavares, solicitando do mesmo um redutor de velocidade na rua Gumercindo Ferreira, Centro, nas proximidades do Residencial Castanheira, com a finalidade de manter maior segurança e comodidade a todos que transitam na região. Também pedimos o envio de ofício à Polícia Militar de Rio Verde, Estado de Goiás, ao senhor comandante Carlos Henrique, solicitando do mesmo que seja disponibilizada viaturas para a Rua 12, Jardim Adriana, na Faculdade Objetivo, no período noturno, para dar segurança aos alunos que estão sofrendo frequentemente com assaltos à mão armada, com finalidade de inibir consequências mais gravosas e manter a segurança, a paz, a vida de todos. Nesses termos, pede aprovação Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, no dia 15 do mês de agosto de 2016. Vereadora Analdi. Agradeço, obrigada. A palavra continua franqueada. Para apresentação de projetos e requerimentos. Há uma propositura do vereador Zé Antônio que solicita que os projetos devolvidos por ele sejam votados na ordem do dia. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam pelo alcance de pé. Aprovado por unanimidade. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, é para propor uma emenda modificativa no projeto de lei complementar número 43 de 2015, que modifica o artigo 26 e acrescenta o inciso 4, 5, 6 e 7 ao artigo 28 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. O artigo 26 e artigo 28, que serão acrescidos dos incisos 4, 5, 6 e 7, passará a viger com a seguinte redação. Artigo 26. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, nem ser calculada em função do capital das sociedades ou levar em consideração aspecto econômico extrínseco ao custo do serviço. Artigo 28. Quarto inciso. Havendo diferença de entendimento entre soluções de consultas relacionada a uma mesma matéria, cabe recurso especial com efeito suspensivo para o secretário da Fazenda do município de Rio Verde, Estado de Goiás. 5. O recurso que se trata, o inciso anterior, poderá ser interposto pelo superintendente da administração tributária ou pelo destinatário da solução divergente no prazo de 30 dias contado da sua intimação. 6. A solução da divergência levará à edição de atos específicos uniformizando o entendimento da administração pública sobre o assunto. 7. As soluções de consulta produzirão seus regulares efeitos até a sua formal revogação pela administração pública, sendo vedada a aplicação retroativa deste novo entendimento, caso o mesmo seja desfavorável ao contribuinte. Esta emenda entrará em vigência com a publicação da respectiva lei revogando as disposições contrárias. Senhor presidente, essa emenda foi no sentido justamente que está, né, na ordem o projeto de lei número 43, que se trata de acordos por dívidas, né, de impostos e taxas no município. Então, entrei em contato com o CODERV, com a CIRV, e foi proposto, né, depois de analisado, por parte dos contribuintes, isso não interfere em nada, não retira, é só mesmo as fases de negociação de efeito suspensivo, quando estiver sendo julgado, né, pela administração do Código Tributário, senhor presidente. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Idelcio. Cumprimento a mesa, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os pares da casa, os vereadores, imprensa, o público em geral, os internautas que nos acompanham na manhã de hoje, senhor presidente.
Isso, senhor presidente. Mas que salmo foi lido hoje, hein, senhor presidente? Esse aí veio falar tudo para nós hoje. Não só para nós políticos, mas para toda a humanidade, né, senhor presidente? Então, senhor presidente, falando, comentando sobre esse salmo que foi lido hoje na manhã de hoje, eu não poderia também deixar de estar fazendo uns agradecimentos aqui, senhor presidente. Eu, enquanto gestor nesta casa aqui, senhor presidente, as minhas prestações de contas, senhor presidente, graças a Deus e o bom quadro de funcionário administrativo que esta casa tem, senhor presidente, correu tudo certo, senhor presidente. Então, eu não podia deixar meus agradecimentos aqui sobre esse quadro, senhor Jesus, de funcionários que prestam serviço aqui, senhor presidente, e o qual está com o senhor, continuando com o senhor, senhor presidente. Então, preserve esses funcionários, porque eles são... Eu me lembro muito bem, senhor presidente, na época quando o senhor assumiu, eu falei, senhor presidente, o senhor é 30%, mas 70% são esses funcionários. Então, não poderia deixar registrado aqui, senhor presidente. Minha prestação de conta foi aprovada, graças a Deus, e esses funcionários. Muito obrigado. Só dizer ao nobre vereador Idelso, qual tenho uma grande amizade, quando foi para me assumir, Vossa Excelência me disse isso, eu já também tinha conhecimento da competência do nosso contador, dos nossos funcionários administrativos, e eu optei por deixar mais de 99%, sabendo da competência e não misturando política, que nunca pedi apoio deles, mas pela competência deles, as contas de Vossa Excelência foi aprovada, do vereador Elias também, ex-presidente Elias também, e se Deus quiser as minhas também, porque além de ter feito tudo correto, tem os quadros de funcionários que Vossa Excelência mencionou aí também, que são competentíssimos. A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero dizer, não poderia, de estar dando publicidade aos pais da casa, que, lamentavelmente, na terça, quinta-feira, eu fui visitar a escola Líbia Vidal, que constava, né, na lista da reinauguração. E, senhor presidente, o que eu encontrei, na verdade, o que foi proposto, até pela permuta, né, de uma área institucional, de um loteamento que foi autorizado em Rio Verde, na placa dizia que era reforma e ampliação. Senhor presidente, não aconteceu ampliação. A única coisa que aconteceu foi a troca de telhado e de um forro. E adaptação de um banheiro, porque a escola, hoje nós sabemos das escolas inclusivas, senhor presidente, olha, não deu condições, nem a rampa, uma rampa foi feita para o cadeirante subir. Sem contar do lado frontal. E da lateral, tem uma coluna, senhor presidente. Olha, a escola não foi instalado, feita a instalação para bebedouros, né? Então, é lamentável a fossa vazando. É preciso ter um cuidado maior com a educação. No início, eu fui atrás, tentei para saber o valor. A obra estava estimada em 200, parece que 200 e poucos mil, né? E para saber qual é a permuta que foi feita, em que loteamento. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia, para concluir. Só concluindo, senhor presidente. Então é lamentável, né? E os pais estavam esperando. E as crianças foram retiradas de lá, ficaram mais de um ano fora. O vereador Idelso lembra que até funcionou na igreja. E é lamentável que nem foi entregue. A população estava esperando os pais para fazer, né, até para reclamar daquilo, e foi 3h30 da tarde, foi suspenso e disse que por não haver, né, na agenda do prefeito, não havia conflito. Olha, senhor presidente, é lamentável o descaso que está acontecendo na educação. Então, é preciso que os vereadores visitem, né, a obra que queriam entregar. É lamentável o que está acontecendo. E sem contar os problemas que estão acontecendo nas escolas, em especial nas escolas rurais. Né, senhor presidente? É preciso chamar a atenção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder de governo, vereador Celso. Senhor presidente, a escola que a nova vereadora Lúcia Batista fala, primeiramente ela não foi inaugurada ainda. Não foi inaugurada. Havia uma programação para poder inaugurar.
e foi suspenso a inauguração pelo fato, senhor presidente, de ter detectado 2 probleminhas lá, probleminhas que será solucionado. Inclusive, esses problemas foram falhas do engenheiro, senhor presidente. Aqui a gente tem que admitir, né, houve uma falha do engenheiro, né, tem uma parte, um dos problemas são questões elétricas, né, a parte de instalação elétrica, e a outra parte, senhor presidente, o banheiro foi feito, ficou pronto o banheiro, né, mas não foi feito a rampa de acessibilidade. Então realmente foi uma falha que houve, né, e por esse motivo, senhor presidente, foi suspenso a inauguração, então a obra não está conclusa ainda, e será feita essas correções, porque a secretária de Educação, a secretária de ônibus, ela já acionou a empreiteira para que ela possa vir fazer esses reparos, para que no momento que estiver totalmente entregue para a nossa comunidade, que isso seja feito, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso, para concluir. Para poder concluir, senhor presidente. Então, esses foram os motivos, já foram acionados. Foi trocado 100% do telhado, senhor presidente, um telhado com estrutura metálica, uma das melhores, senhor presidente, mais cara, e inclusive com a garantia de 50 anos, senhor presidente. Uma escola feita de tijolinho à vista, onde acho que 10, 15% só não é tijolinho à vista, já está toda pintada a escola. Foi trocado todo o forro da escola, senhor presidente, a escola toda forrada, né? E tem essa lona que tem lá, esse toldo, ele não estava no projeto, ele não fazia parte do projeto, mas isso são pequenos reparos que tem verbas destinadas para isso, onde tem verbas municipal e verba federal, onde o município passa 4 parcelas e a verba federal vem uma parcela para que o gestor possa fazer esses pequenos reparos. Então, com certeza, tão logo essa obra seja entregue, após essas correções, esses possíveis reparos que ficar, isso é questão de gestor e tem verba específica para isso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, está dizendo que eu ouvi a justificativa, mas eu quero dizer, lá não foi feito, foi de um pavilhão só. A troca do telhado e o forro foi apenas de um pavilhão. E tem que entender, olha, os tempos mudaram, não venha mais colocar, né, verbas federais, basta as outras que vieram e não foram concluídas. Lá não tem nada disso, lá foi feito uma troca por um loteamento em troca de uma área institucional. O negócio foi feito só na prefeitura. Até estou atrás do contrato para saber o valor da área que foi permutada pelo serviço. Né, pelo serviço. E outra coisa, agora eu gostaria, era uma reinauguração e que constava do calendário. Então foi propaganda enganosa? Será que foi propaganda enganosa? Então, na verdade, tem que ir lá visitar, conhecer. Né? Antes de tentar justificar, tem que conhecer. Eu visitei antes, durante, depois, durante todo o tempo. O que houve foi mais uma propaganda enganosa no folhetim soltado na cidade de obras a ser... Vou conversar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso, pedir que conclua, porque tem muito projeto para ser votado, vereador. Com certeza. E não vai adiantar, ninguém aqui vai convencer ninguém mais. Já está todo mundo convencido aí na rua, os eleitores, de quem vai votar. Não adianta querer fazer discurso aqui. Senhor presidente, que me desculpa a nova vereadora Lúcia Batista, mas essas informações delas são desatempadas e com segundas intenções. Porque o que houve, na verdade, senhor presidente, foi o que nós falamos. Não é que houve uma mentira, não é que houve uma falsidade em relação à inauguração da obra ou não. Foi-se detectado um problema e suspendeu, não ia inaugurar a obra com problema. Imagina se tivesse inaugurado, senhor presidente. Suspendeu porque foi detectado o problema, poder corrigir e entregar para a nossa comunidade com perfeito estado de uso, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Ela está falando. Agora, tipo assim, e se tivesse sido entregue com os defeitos então? Então fez o certo. Suspendeu-se a inauguração da obra, não é tapeação, não é enganação, não é nada, porque foi detectado o problema. Então, logo seja corrigido, será assim entregue à nossa comunidade em tempo hábito. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Conceder o último pela ordem para a vereadora Lúcia, porque tem muitas matérias para ser apreciado, vereador. Não, só queria que, durante o decorrer, a execução da obra, onde estavam os responsáveis? Foi ver só no momento, 3h30 da tarde, na hora de entregar? Uai, está tendo omissão, senhor presidente. Uai, o engenheiro, a secretaria de obra, quem quer que seja, não estava acompanhando? Passou um ano a obra lá sozinha como os outros? Olha, e esse negócio de dizer agora que é eleitor, não, vamos parar com isso. Isso é falta de planejamento, de gestão e de respeito com a educação, né?
quem foi omisso em não fiscalizar quando deveria foi a administração. Com certeza não foi essa vereadora que tem, durante todo o mandato, chamado a atenção. Ô, presidente, pela ordem, senhor presidente. Para encerrar o assunto. Pela ordem, para encerrar o assunto, vereador Celso. Senhor presidente, eu não entendo a minha amiga Lúcia Batista. Isso é normal, até uma simples reforma que você vai fazer no banheiro da sua casa, pode ocorrer erros. Isso é certo? Não. O ideal fosse que não ocorresse, mas qualquer ser humano ele está sujeito. Isso é eu, né, é o engenheiro, inclusive a própria vereadora também. Então qualquer um de nós humanos, nós estamos sujeitos ao erro. Agora, é óbvio que todo mundo trabalha para que não erre. Então não é questão de má gestão, não é questão de desmanzela, nem nada. Que lamentavelmente isso está sujeito. Agora, o que importa é a boa intenção que fica. Detectou o problema? Vamos corrigir, vamos consertar. Agora não pode detectar o problema e deixar, fechar os olhos como se nada tivesse acontecido. Então foi simplesmente isso que aconteceu. Houve-se o problema, detectou o problema e está corrigindo. Simplesmente isso, sem alardes nenhum, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo ordem do dia. Consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminha ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Zé Antônio, projeto de lei 63/2016, emenda modificativa da lei complementar 43/2015, de autoria da vereadora Lúcia, para os devidos pareceres. Ordem do dia. Vem cá, vem cá. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do veto à lei 6.609/2016. Vamos segurar esse aí também. Parecer número 60. Trata-se do veto total ao autógrafo da lei 6.609. Ao examinar a matéria, insta a mencionar que o autógrafo em questão trata de matéria afeta ao Poder Executivo, tanto em termos de iniciativa do processo legislativo no âmbito do município, conforme o artigo 45. Desta forma, pronuncio favorável ao veto total oposto à propositura do é o voto. Sala da reunião da Câmara Municipal de Rio Verde, 10 de agosto, Eleci Casagrande. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Só para solicitar que o senhor informar que o vereador secretário Iturival leu o parecer da comissão. Pedi para que lê o veto agora. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Só que o senhor fizesse a confirmação do quórum, convocar os vereadores para o plenário, senhor presidente. Pela ordem. Assunto: veto total ao autógrafo da lei número 6.609. Autoriza a Prefeitura a garantir vagas em creche para crianças em idade compatível para as mulheres vítimas de violência doméstica e dar outras providências. Em discussão... veto não tem discussão, então vamos para a votação. Ah? É isso. São 61, mas o 60 também foi vetado. Vai votar, ué, é o primeiro agora. Não foi pela ordem não, vereador. Não tem não tem obrigação de ser pela ordem não. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, o equívoco que está tendo é que quando leu falou que era o 60 e apresentou o 61, nós estávamos com o 60. Então vamos votar. É porque ficou errado, que o parecer do vereador da comissão. Colocaram o 60, então vamos votar o 60. Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Aqui também é 60. Ficou errado. 60. Daqui.
Tá tudo errado isso aqui, ó. Tudo errado. Sessão está suspensa por 5 minutos. Tudo errado. Aqui tem outro projeto aí dentro. Só para corrigir o parecer aqui. PSD? Você faz o PSD? De bola. Piloca. Só porque o projeto é seu, né, malandro? Você vai derrubar o vento, né? É dele ou é da Lúcia? Não. Ah, Maria. Rosa. Reaberta a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do veto à lei 6.610 de 2016. Solicito ao secretário Turival que faça a leitura. Já foi lido, então vamos para a votação, é nominal. Começar pelo líder de governo, vereador Celso. Como vota o vereador Celso, líder de governo? Favor ou contra? Senhor presidente, o voto meu é com o veto, a favor do veto, até porque a matéria é uma matéria importante, senhor presidente, sem sombra de dúvida, mas só que há elementos, senhor presidente, que o projeto não está correto tecnicamente e é inconstitucional. Então, por esse motivo, senhor presidente, nada contra a matéria, é uma matéria muito importante, sim, só que como é inconstitucional, então por esse motivo, senhor presidente, o voto nosso é a favor do veto. Vereador Casa Grande, como vota? Acato o veto. Vereador Idelso. Sou contra o veto. Vereador Anazão. Acato o veto. Vereador Leilton. Contra o veto. Vereador Paulo Henrique. Rejeito o veto e discordo da opinião do líder de governo no momento que ele diz que existe ilegalidade no projeto, sendo que é uma lei que ela já existe em várias outras cidades, sendo aprovada da mesma forma. E o direito ele não é diferente aqui para a cidade de Rio Verde. Rejeito Vereadora o veto. Lúcia. Senhor presidente, não só rejeito o veto, como peço os pares da casa. Por favor, vote com a legalidade, vota com a população, não vote com o prefeito. Já estão vendo o final desse governo. Senhor presidente, é uma vergonha os pares da casa. Sabe o que o prefeito está vetando? Vereadora, eu pedi para não discutir sobre Mas o veto. a matéria dispõe sobre o recolhimento de medicamento vencido. Mas já foi... Olha, meu voto é contra o veto do prefeito e a favor da saúde da população. Vereador Manuel Pereira, como vota a bancada do PSDB? Rejeito o veto. Vereador Zé Antônio. Alô. Rejeito o veto. Vereador Eliene. Acato o veto. Vereador Luiz. Acato o veto. Vereador Luciano. Acato o veto. Falta o Turival e Analdi. Pela ordem, senhor presidente. Tem Turival, mas Analdi ainda. Vereador Iturival. Acato o veto. Vereadora Náudia. Voto contra o veto.
Rejeito o veto. Foi aprovado na casa, passou pela comissão, pela procuradoria. Não tem como falar agora que é inconstitucional. Eu que ficou para mim decidir, acato o veto. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Quero me dirigir ao nobre líder, presidente da Comissão de Constituição, Finanças e Justiça. Qual foi o parecer e qual o voto dos membros da comissão sobre o projeto apresentado, que motivou o veto do prefeito? Peço palavra, não, peço... Pela ordem, vereador Zé Antônio. O nosso parecer está acompanhando o projeto, senhor presidente. Vetado por 8 votos a 7. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Como que foi a Comissão de Constituição reprovou o projeto, sendo que ele seguiu o trâmite normal na casa e foi para votação, senhor presidente? Como que é? Não entendi. O projeto que foi apresentado passou pela comissão. Pela Para ele ter dado sequência, o trâmite na casa, ele tem que ter sido aprovado pela maioria da comissão. Agora o presidente informou que ele não foi aprovado pela comissão. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Não, senhor, o projeto foi aprovado pela comissão, o parecer se encontra junto ao projeto. Foi aprovado, inclusive, com o voto do relator, do vogal e do presidente. Mas ele que explicou errado, Vossa Excelência entendeu errado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. E eu gostaria, então, senhor presidente, que alguém pudesse me explicar como é que a comissão, após... Está aqui meu amigo, vereador Itorival, após ter aprovado esse projeto, depois ter rejeitado, acatado o veto, sendo que ele foi aprovado na comissão. Incoerência muito grande. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Itorival. A comissão, no momento que foi apresentado o projeto, entendeu que era um projeto legal, que é um projeto importante para a comunidade de Rio Verde. Nós entendemos que a iniciativa do nobre parlamentar, ela foi nobre, a iniciativa que deveria ser privilegiada mais. A partir do momento que foi para o Executivo fez análise e entendeu que é uma matéria de cunho e de iniciativa do Executivo, que nós não podemos criar lei que onere o Executivo, e veio o veto, com a justificativa, foi lido no plenário a justificativa do veto do Executivo, e a comissão entendeu que a justificativa que o Executivo deu, ela era plausível, por isso votamos a favor do veto do Executivo. Só isso, nobre vereador. Dá o outro aí. Solicito o secretário da mesa, vereador Itorival, que faça leitura ao ofício, ao veto à lei 6.609. Veto total ao toque da lei 6.609, que dispõe sobre a autoridade da Prefeitura Municipal a garantir vagas em creche para crianças de idade compatível e para mulheres vítimas de violência doméstica. Já leu? Votação do veto à lei, autógrafo da lei 6.609, que dispõe e autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creche para crianças de idade compatível e para as mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Líder de governo, vereador Celso, como vota? Acato o veto, senhor presidente. Vereador Casa Grande. Acato o veto. Vereador Anazão. Acato o veto. Vereador Leilton. Contra o veto. Vereador Paulo Henrique. Rejeito o veto e já quero registrar que eu vou sair daqui, vou até o prefeito, eu mesmo comunicar os motivos que votei contra o veto e também cobrar uma explicação da Procuradoria-Geral do município. Obrigado. Vereadora Lúcia. Senhor presidente, quando eu fui discutir o assunto, a matéria que está sendo rejeitada, disse que não pode. Aqui só pode concordar e fazer como o prefeito manda. Então eu gostaria que pelo menos lesse, né, de forma audível para as pessoas o que é que está votando, senhor presidente. Vereadora, isso é o mínimo.
Encaminhe seu voto, vereador. Seu presidente, contra, não pode discutir. É essa a ordem? Não. É essa a ordem? É. Aqui é Não, parlamento. não é ordem não, tá no regimento, vereador. Aqui é parlamento. Que regimento é esse que tira a voz do vereador? Não existe um regimento desse, senhor presidente. Acata ou rejeita o voto, vereador? Rejeito o voto e depois eu vou publicar no Face para a população saber o que é que nós somos obrigados aqui a rejeitar. Vereadora Náudia. Rejeito o veto. Vereador Iturival. Acato o veto. Vereador Manuel Pereira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Eu estou Lúcia. com o regimento do tempo do uso da palavra. Está escrito aqui, ó, para votar, né, veto, 5 minutos, sem a parte. Portanto, senhor presidente, está aqui 5 minutos para discutir a votação de um veto. Não é calando, tirando a voz, que nós vamos fortalecer. Portanto, quero usar da minha prerrogativa. O prefeito mandou vetar Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador. um projeto que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vaga em creche para criança em idade compatível para mulheres vítimas de violência doméstica e dar outras providências. Olha, numa administração que deveria ter garantido em 2016 vaga para todas as crianças, o prefeito manda vetar. A população tem que saber disso. A população tem que saber. Chega de tanta coisa, sabe, de goela abaixo, que é obrigado, sem discutir a matéria, o mérito, sem entrar. É porque o prefeito não quis? E quantas vezes aqui, né, a comissão diz alguma coisa e o prefeito não acata? Onde está a independência dos poderes? Onde está? É por isso que o prefeito está em tantas complicações. Porque as pessoas, né, que dão, que fazem os parecer para ele, está pouco importando. E olha que esse parecer não é o meu. Esse parecer é de um vereador que não importa onde ele esteja. Ele está legislando matéria de interesse da população. Como é que o prefeito manda vetar algo que ele não foi capaz de cumprir? Onde é que está? É isso que eu quero chamar a atenção desses pais da casa. Nós estamos nos momentos finais. A população está vendo. A população está vendo. Vamos ter coerência. Vamos ter princípio. Às vezes eu imagino que isso aqui foi colocado, vetaram esse porque vetaram os meus. Então, senhor presidente, é preciso sim discutir. Está aqui que cada um tem 5 minutos. Obrigado, e eu não poderia abrir mão da minha prerrogativa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, eu entendo o ponto de vista do novo vereador Lúcia Batista. Né, quando ela se coloca, da forma que ela se coloca, como uma zelosa e tal, e tudo, da coisa pública. Só que, senhor presidente, que o novo vereador Lúcia Batista esqueceu de uma coisa. Prefeito, eleito pelo povo por 2 vezes, se chama Juraci Martins. Questão de ordem, senhor presidente. Aí sim, senhor presidente. Quando Questão eles de ganharem a ordem, prefeitura, vereadora eles Lúcia. falam o que deve, o que não deve fazer, ué. Vou pedir o vereador Zé Antônio, como vota? Rejeito o veto. Vereador Eliane. Acato o veto. Vereador Luiz. Acato o veto. Vereador Luciano. Acato o veto. Vereador Nilton. Rejeito o veto. Vereador Idelso. Rejeito o veto. Eu tenho que desempatar. Acato o veto. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do veto à Lei 6.616, que dispõe sobre... Agora eu vou pôr para... Ô, Lúcia, agora eu vou pôr para discutir. Eu que... Assunto: veto total ao toque da Lei 6.616, que dispõe sobre o ensino de temas transversais da educação nas escolas da rede pública municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Não dá para entender porque eu não ouvi o número do projeto e lá em cima está o 61. Só para informar a vereadora Lúcia, que é o ofício 63, é o veto à Lei 6.616, que dispõe veto ao autógrafo da Lei 6.616 de 2016, que dispõe
sobre o ensino de temas transversais da educação nas escolas Rede Pública Municipal de Ensino. Solicito, secretário. Questão de ordem, ela está escrito 62, agora que Pediu mudou. para corrigir, pediu o funcionário da casa para corrigir no painel que coloque o veto certo, o número do veto certo. Corrigiu, muito obrigado. Em discussão, o veto à Lei 6.616 de 2016, a palavra está franqueada. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, veja só, outra, né? Eu poderia dizer muitos adjetivos, mas não vou dizer, não. A supremacia da administração. Vetar, olha, veja só, um projeto de lei que dispõe sobre o ensino de temas transversais da educação nas escolas da rede pública. Isso tudo já está no Plano Municipal de Educação. Era só para estar normatizando, sabe, perante o sistema. Veja só. Então, quer dizer que ele vetou aqui, antes ele permitiu, no plano ele colocou. Quer dizer que é mentira. O Plano Municipal de Educação, aprovado, né, nessa administração, é mentira. Não é para ser cumprido. Olha, pelo amor de Deus, vamos sentar e vamos discutir educação. Por acaso, sabe o que é temas transversais? São todos esses do dia a dia, né? É discutir lugar, a escola é lugar de formação, é de discutir as problemáticas, né, que aflige a vida do cidadão. É para isso, e isso eu quero dizer ao senhor prefeito e a quem é Cielos Dr. João Mário, que está previsto na LDB, se eles conhecem a LDB, se não conhecem, estudem primeiro. Isso está previsto também, tanto no Plano Municipal de Educação, estadual e federal, só para normatizar. Qual foi a justificativa? É porque foi apresentado por essa vereadora? Olha, está acabando o tempo e o governo dos coronéis, mas eu não posso me calar. Então, senhor presidente, quero registrar que eu sou contra o veto. A palavra continua franqueada. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o líder de governo, vereador Celso. Senhor presidente, o projeto ele realmente é tudo aquilo que a nova vereadora Lúcia Batista falou. Muito bom o projeto. É um projeto que, sem sombra de dúvida, ele é fundamental para a nossa população, para a nossa comunidade. Eu só vou votar contra, senhor presidente, e acatar o veto, senhor presidente, por causa que o projeto ele é inconstitucional. Nada contra o projeto da nova vereadora, que, diga-se de passagem, é um projeto muito bom, né, para a nossa população, para a nossa comunidade. Só que o entendimento que se tem da Procuradoria do município é que o projeto ele é inconstitucional. Então, nós não estamos votando contra a matéria, estamos votando contra a inconstitucionalidade do projeto. Por isso, senhor presidente, nós acatamos o veto. Permita-me uma parte. A palavra continua franqueada. Não havendo, votação do veto. Vereador Celso, líder de governo. Acato o veto, senhor presidente. Vereadora Lúcia. Contra o veto. Vereador Paulo Henrique. Contra o veto. Vereador Anazão. Cato o veto. Vereadora Náudia. Contra o veto, vereadora Náudia. Vereador Iturival. A favor do veto. Vereador Idelso. Contra o veto. Vereador Nilton. Rejeito o veto. Vereador Zé Antônio. Rejeito o veto. Vereador Manel Pereira. Rejeito o veto. Vereador Eliane. Acato o veto. Vereador Luciano. Acato o veto. Ganhou ou perdeu? Ganhamos? A Luiz, o caso não está aqui. O Luiz e o Casa não está aqui. 7 a 5. 7 a 7 ou 7 a 5? 7 a 7? Se o Luiz e o Casa tivessem que dar uma 7 a 5. Então é o mesmo. Nós perdemos? Ops, nós perdeu? Perdeu. Pelo menos um, né? Não, 7. Rejeitou. 5 a favor e 7 contra o veto. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do veto à Lei 6.611. Olha lá pra mim, falar isso. Perdeu. Nós perdeu, Luiz. Veto autógrafo da Lei 6.611, que proíbe a identificação de bens
públicos municipais com logomarca, slogan, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem uma determinada gestão pública municipal e da outras providências. E a palavra está franqueada. Vou pedir o secretário para fazer a leitura. Solicito o secretário que faça a leitura. Só para informar, tem que ter 14 votos para derrubar um veto. Veto à lei 6.619. Nos termos do artigo 48, parágrafo 1 da Lei de Governo Municipal, comunicações que estou opondo na íntegra ao veto total ao toque da Lei 6.619. Proíbe a identificação dos bens públicos municipais com logomarcas, logo, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem uma determinada gestão pública municipal e dá outras providências. Em discussão, veto total ao autógrafo da Lei 6.611 e a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Peça a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Pereira. O senhor já ia para votação, mas eu fico aqui pensando. É lógico que tudo que se vem pode se discutir, e agora com essa preliminar. O que é temas transversais? Esse veto é outro, vereador. Só para informar a Vossa Excelência. É outra matéria. 62, senhor presidente. Não, esse é o veto autógrafo da Lei 6.611, que dispõe e proíbe identificação de bens públicos municipais. Pela ordem, o veto do transversal já foi votado. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Até para que não pare, temas transversais são aqueles que não estão no currículo. Por exemplo, ensino de trânsito é um tema transversais, Estatuto do Idoso, da Criança, legislação, isso tudo são temas que não estão dentro da grade. Né, que diz direito à população, ou à moradia, ao meio ambiente, se não estiver dentro da grade, são temas transversais. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Eu fiz essa pergunta exatamente porque eu sabia que a doutora Lúcia ia responder. Eu sei muito bem o que é temas transversais, e os temas transversais me faz lembrar da polêmica que teve nessa casa do projeto do ex-vereador Fábio Veloso, que essa casa discutiu, rediscutiu, quase deu morte, senhor presidente. Deu discussões, teve gritos, teve desrespeito a parlamentares, exatamente por motivo dos temas transversais nas escolas. Era somente, senhor presidente, eu sei muito bem o que é temas transversais. Em votação. Vereador Iturival Nascimento. Acato o veto. Vereadora Náudia. Rejeito o veto. Vereador Celso. Acato o veto, senhor presidente. Vereador Idelso. Rejeito o veto. Vereador Nilton. Rejeito o veto. Vereador Anazão. Acato o veto. Vereador Paulo Henrique. Rejeito o veto. Vereadora Lúcia. Vereador Manel. Acato o veto, senhor presidente. Vereador Zé Antônio. Alô. Rejeito o veto. Vereadora Eliene. Acato o veto. Vereador Luiz. Acato o veto. Vereador Luciano. Acato o veto. Vamos contar lá. 1, 2, 3. Agora ele vai... 7 favorável, 7 acato o veto, 6 rejeita o veto. Foi. O Manuel acatou o veto. O vereador Manel voltou para acatar o veto. Então, é isso mesmo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 59/2016. Autoriza o NRV conceder bolsa a professores. Solicito o secretário Torival que faça a leitura. Projeto de lei número 59/2016, que autoriza o NRV conceder bolsa de estudos a professores. A Câmara Municipal de Verde aprova. Artigo 1º. Fica a UNRV
autorizado a conceder bolsa de estudos a professores integrantes do seu quadro docente para a realização de cursos de doutorado no valor de 40 horas semanais, no nível da titulação do professor beneficiado aos professores abaixo relacionados. Elcio Barbosa Oliveira, Fausto Rodrigues de Amorim e Aline Maciel Monteiro. Em discussão, projeto de lei 59/2016, a palavra está franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Não vou discutir, não, eu só queria justificar, senhor presidente, ainda em tempo, a ausência do vereador Leonardo Fonseca e da vereadora Maria José Guimarães Cabral, que teve que ir até Goiânia fazer os exames, né? Mas já está de volta aí, já mandou avisar que está tudo bem, viu, senhor presidente? Tudo bem, está de volta. Justificado, vereador. Justificar a ausência dos dois. Hein? A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz do PROS. Senhor presidente, pedi pela ordem, gostaria que constasse em ata a presença do Leandro, vice-presidente do PROS, que veio enaltecer nossa sessão. Obrigado. Solicitar a secretária Marivane que conste em ata a presença do Leandro, vice-presidente do PROS. Solicito secretário da mesa, vereador Itorival, que faça a leitura do projeto de lei 60/2016. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder do PSDB, vereador Manel Pereira. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria que constasse em ata a presença honrosa do pessoal lá do bairro Promissão e constasse aí, senhor presidente, na ata, a presença do meu amigo Roberto, que colocou o time lá no campeonato amador. A Promissão, pela segunda vez, foi campeão do campeonato amador e liderado pelo Roberto. Belíssimo trabalho que ele fez. Parabéns, Roberto, e constasse em ata, senhor presidente. Solicitar a secretária Marivana que conste em ata a presença do nosso amigo Roberto, líder do bairro Promissão, e o Carlos, que muito nos honra com a presença aqui no dia de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, para que não pare dúvida, até respondendo o questionamento do nobre vereador Manuel Pereira, quando fez comparações em que o projeto de lei de temas transversais seria aquele, às vezes com a intenção de burlar um projeto de lei, né, do ex-vereador Fábio Veloso. Para que não pare dúvida, o que nós votamos aqui em temas transversais consta do projeto de lei, dizendo o seguinte, né, quais são esses temas transversais? Direito e garantias fundamentais do cidadão, direito do consumidor, orientação para o trânsito, prevenção ao uso de droga, educação ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, Patrimônio Cultural de Rio Verde, Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha e noções de respeito e urbanidade. Foi isso só que eu pedi no projeto de lei que fosse inserido nas nossas escolas municipais. Não tem nada que se trata de ideologia de gênero. Portanto, eu quero só esclarecer, né, esse equívoco que por cima... Pela ordem, vereadora Lúcia, para concluir o raciocínio. Não, é só porque após aprovado, deu-se a entender... Está desligado o microfone de Vossa Excelência. Eu estou dizendo que após aprovado, levantou-se a suspeita que estaria embutido aqui, né, o estudo de ideologia de gênero, mesmo porque no Plano Municipal de Educação já não permite. Pode ficar tranquilo. Então, os temas que pedi que fosse discutido com os nossos alunos são esses que eu acabei de dizer. Principalmente a noção de respeito e urbanidade que nós precisamos levar para nossas escolas. Projeto Lei número 60/2017, a UniRV, ao pagamento de indenização que menciona. Fica autorizado a UniRV, Universidade de Rio Verde, a efetuar o pagamento de indenização conforme artigo 9º, inciso 4 da Lei Federal 11.788, no valor de R$10.000, com correções devidas e legais, a partir de 11/4/2016, aos sucessores da falecida acadêmica do curso de farmácia, Thaís Aparecida Palmeiras Vieira. Artigo 2º. Revogada as disposições em contrário, a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Joaci Martins de Oliveira.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei 60/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Vota aí, Bernardo. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 54/2016. Projeto de lei 54/2016 altera a lei 5.473, que instituiu o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool e dá outras providências. Artigo 1º. A Lei 5.473, de 1º de setembro de 2008, que instituiu o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool, Droga e criou o Fundo Municipal sobre Droga, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14º. Os recursos do FUMAD serão geridos pelo Secretário Municipal das Políticas Estratégicas do município de Rio Verde, que se incumbirá de sua execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da proposta orçamentária anual a ser aprovada pelo plenário do COMAD-RV. Artigo 2º. Revogadas disposições encontradas, a lei entrará em vigor da sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 54/2016, a palavra está franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Gostaria de saber do senhor ou de algum parlamentar dessa casa, se alguém sabe o nome do atual presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre drogas e álcool. Palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, é mais outro projeto. Eu não sei se isso aqui está sendo votado ou se ele foi pela cópia. Né? Olha, nós aprovamos, nem sabemos quem é, qual a importância, não se discute antes, né? Para saber o que nós estamos votando, é preciso repensar um pouco a função do parlamento, né? Porque antes ele estava pela política estratégica do município, agora mudou no final de mandato. Será que isso aqui não é um fazer por fazer? Veja só, para que votar isso aqui? No final de governo? Olha, não tem nem lógica, nem sabe se tem função, para que fazer. Olha, será que isso é o respeito que se tem, né, aos pais da casa? É matéria que nem deveria ter sido colocada em votação. Eu entendo, né? Estou só cumprindo uma agenda. Então, é como diz, eu prefiro me abster de votar, eu nem sei se tem sentido ou não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Vou fazer uma justificativa rápida, senhor presidente. Eu perguntei quem era o atual presidente do Conselho, porque o Conselho já existe, esse Conselho já existe há mais de 3 anos. E está sendo regulamentado, porque foi exigido pelo promotor, doutor Marcelo, que criasse o fundo, porque a intenção do promotor é enviar alguns carros apreendidos com drogas, com traficantes e recursos também apreendidos no narcotráfico, principalmente na nossa região, no município de Rio Verde, que esses recursos sejam definidos e destinados ao fundo municipal do Conselho, verba essa que é para ser usada para orientação nas escolas e dar suporte para o pessoal do Conselho. Não fazendo essa justificativa clara, dizer que já existe o Conselho, eu só queria saber quem que é o atual presidente do Conselho, se é o Fausto Caparelli, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Juventude, porque me parece que seria ele, se era confirmar se ele realmente é o presidente do Conselho. Tem votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Senhores vereadores, senhor presidente, nobres pares dessa casa, público, essa matéria, como diz o nobre vereador Manuel Pereira, já era, o fundo era da Secretaria da Juventude. Com a junção das pastas de Ciência e Tecnologia com a criação, e a Secretaria de Juventude,
houve essa junção da secretaria e passou a fazer a secretaria de estratégica, e passou então a necessidade de passar, que não existe a outra secretaria, essa é a necessidade de ter mudado quem vai gerir o fundo agora, a nova secretaria, que é o secretário Fausto Caparelli. Fundiu as duas secretarias e passou a ser da responsabilidade, é essa a justificativa da necessidade da mudança, da alteração de quem vai gerir o fundo no recurso. Essa é a justificativa, nossos pares. Então, que pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Pelo que eu entendi, ele continua secretário de Ciência e Tecnologia e presidente do Conselho. É isso? Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ele vai gerir, pela ordem, vereador Iturival. vai gerir o fundo como secretário, né? Como presidente. Agora, o presidente, eu não sei te informar se é ele o presidente. Acredito que sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, tem que entender, é isso que eu digo, essas matérias deveriam ser discutidas antes de vir para o plenário. Olha, o fundo foi criado em 2008. Mesmo porque agora não poderia criar fundo. Agora, nos dois últimos quadrimestres, a administração fica proibida de criar qualquer fundo. Aqui está dizendo somente, né, passando agora, veja só, no final do governo, para ser gerido pela Secretaria Municipal de Polícia Estratégica do município. Mas se foi até hoje, o orçamento já está em outra, né? Então é isso que eu estou dizendo, não tem sentido isso aqui agora. Mesmo porque aqui está dizendo que eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei, vereador Manuel, está dizendo que esse fundo era gerido pela Cefaz. É a secretaria que até hoje estava gerindo o fundo. Então não é justificativa agora que está passando. Se não estava no orçamento, o orçamento em andamento, né, entendo que deveria continuar. Ou que fosse para o próximo mandato. Veja só. Então são coisas que não dá nem para entender. Nem dá para entender. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, eu acho que a nova vereadora Lúcia Batista está fazendo uma meio confusão na cabeça dela em relação a esse período eleitoral. Esse fundo já existe, tá em discussão quem vai gerir, vereadora. Então isso já é assunto já só para poder regulamentar. O governo sabe das suas necessidades, de como que é que tem que se posicionar para que possa fazer suas ações. Então é simplesmente isso, não tem polêmica nenhuma. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. O senhor presidente, o líder de governo está lendo jornal atrasado. Eu acabei de afirmar aqui que foi criado em 2008. O que eu disse foi isso. O fundo já existe desde 2008, né? E mesmo se fosse para criar agora, não poderia. Ele está lendo o jornal atrasado. Acho que a transmissão nossa está chegando até ele um pouco atrasado um pouquinho. A palavra continua franqueada, não havendo em votação. Votou não? Tem gente que não votou. Véio. Lúcia. Aprovado por unanimidade. Solicito... Peraí, que o meu aqui não atualizou, não. Uma abstenção e 2 votos... Agora atualizou. Uma abstenção e 2 votos contrários. Solicito, secretário da mesa, vereador... Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 56/2016. Projeto de lei no 56. Altera a lei 5.554, que instituiu o Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências. A Lei 5.554, 14 de maio de 2009, criou o Conselho Municipal da Juventude. Artigo 4º. O Conselho Municipal da Juventude terá a seguinte organização: diretoria executiva, presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro e assembleia. Artigo 2º. O FINJUR, Fundo de Integração da Juventude de Rio Verde, será constituído por dotações orçamentárias oriundas da União, do Estado e do município.
Artigo 12º. O FIJUR será gerido pela Secretaria Municipal de Políticas Estratégicas, auxiliado por um conselho de administração eleito entre os membros do Conselho Municipal da Juventude, garantida a paridade de representação entre os membros das entidades e das organizações governamentais. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, será entrada em vigor da sua publicação. Gabinete Prefeito Verde Juraci Martins de Oliveira. Em discussão, projeto de lei 56/2016, a palavra está franqueada. Peço a palavra. A palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, é outro projeto de lei. Agora, no final, no apagar das luzes, está legislando, né, e alterando os conselhos para a próxima administração? Depois de 8 anos, agora que viu que tem que alterar? São matérias que causam assim, um pouco de estranheza, né, senhor presidente? Enquanto poderia estar alterando, eu quero dizer, poderia sim, né? Está alterando para melhorar o atendimento, para dar mais autonomia para os conselhos. Não, passou agora no final, eu não vejo essência nenhuma, né? Eu não vejo eficiência nenhuma a alteração desses conselhos. Mesmo porque, se quem não viu durante quase 8 anos, será que agora ele mudou a visão para a próxima administração? Olha, são matérias controversas, né, que mereciam ser questionadas. Por quê? Por que que isso não foi visto antes para ter alterado esses conselhos, só agora? Ou será porque agora está alterando para consertar algum equívoco que foi feito nesses conselhos? Isso leva a crer que essas alterações devem ser para consertar os diversos equívocos que existem nessa administração, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo votação. Aprovado com 3 votos contrários. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, público presente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Está encerrando a sessão? Senhor presidente, só para comunicar a todos os nobres colegas vereadores que foi concedido a liminar autorizando a comissão provisória ao retorno à antiga comissão provisória e, portanto, validando a coligação com a chapa majoritária encabeçada por Solidariedade e partidos coligados. Isso é isso, obrigado. Eliminado o quê, vereador? Não entendi. Como? Eliminado o quê? Liminar suspendendo a decisão da juíza da cidade de Rio Verde, concedendo restabelecimento da provisória anterior à atual. Pois é, mas qual partido? Do PROS. Ah, do PROS. Obrigado. Esse PROS está pior do que novela mexicana. Não tem fim nunca. Pela ordem, vice-presidente do PROS, vereador Iturival. Eu fico pensando, ou que mundo nós estamos vivendo, né? Ou nós estamos lá, Rio Verde ou é Goiânia que decide o destino do nosso povo, de quem está aqui. Isso é uma vergonha para nós políticos. Nós sabemos ser usados igual bolinha de chiclete e nós não temos respeito e dizer isso. Mas eu não acredito que está aqui no site aqui, ó. Está no site aqui, constando aqui agora. Está aqui no site aberto para todo mundo ver que está no nome do Renato Branquinho. Mas como é possível essa brincadeira que faz de conta e um desrespeito ao meu trabalho? Mas eu vou falar nos assuntos parlamentares sobre esse assunto com mais clareza, nobre presidente. Muito obrigado. Só para informar o nobre vereador Iturival, que lá já era o grupo da morte. Era 12 para fazer 2, agora é 14 para fazer 2. Não havendo mais, agradeço a presença das senhoras e senhores vereadores, público presente, e convoco para a próxima sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2016, às 9 horas, do Palácio Iturival Nascimento, declaro encerrada a presente sessão.